Fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Hoje eu venho trazer aqui para vocês, né, uma coisa que vocês me mandaram lá no Telegram, né, que foi a pergunta de Lobo, como é que eu invisto R$ 2.000, como é que eu invisto R$ 1.000 em criptomoedas? Para você que é iniciante, para você que ainda não entende nada sobre o mercado de criptomoedas, né? Então eu analisei e vi que realmente precisava trazer esse conteúdo para vocês. Porque, pessoal, eu acredito que se fosse eu lá atrás, digamos assim, né, eu queria sim entender e saber o que eu fazer realmente com o meu próprio dinheiro. Porque muitas pessoas me perguntam, eu coloco 100% em tudo em uma moeda, eu diversifico, o que eu faço? Então eu garanto que esse vídeo vai te ajudar a realmente ter uma ideia, se você é novo, se você é antigo, mas eu espero que vocês entendam e assim vocês tenham mais segurança nos investimentos de vocês. Confiram comigo até o final. Então, pessoal, para começar, como é que eu separo a questão da minha escolha dos meus investimentos? Primeiro, eu separo ele por linhagens. Como assim? Eu separo investimentos que são para holds, ou seja, por muito tempo, né, para eu exatamente ficar posicionado dentro de uma operação e não me preocupar com o tempo, ou seja, ao longo do prazo. Por quê? Já foi confirmado, né, muitas vezes por aí que vocês já viram que exatamente os investimentos a longo prazo fazem muito mais retorno do que a curto prazo. Porque você vai evitar de fazer trades ali errado, ali colocando teu emocional. Você apenas vai comprar e vender só exatamente no teu alvo, ou seja, 2, 3, 5, quem sabe até 10 anos, né? E segundamente, eu escolho por trades, ou seja, projetos que realmente tragam ali um retorno ali rápido, onde eu duplique, triplique ali o meu valor e aí vou mudando o meu capital de moeda em moeda. Então, primeiramente, por essa parte eu faço desse jeito. Agora eu vou escolher moedas por diversificação. Mas por que diversificação, Lobo? Porque quando a gente diversifica, a gente pode estar menos exposto dentro de um ativo. Claro, o risco e retorno ali vai estar controlado, né? Você não vai estar totalmente exposto ali e colocando o teu capital totalmente em risco dentro de uma moeda. Eu vejo muitas pessoas fazendo, eu vou investir, por exemplo, tem essa Rednu aqui, um exemplo, não sei que moeda é essa. O que acontece? A pessoa vai lá, nossa, está subindo, vai lá, coloca 100% do seu capital, quando vai a moeda cai, ou seja, ela fica totalmente prejudicada ali devido a apenas uma operação. Então, se ela tivesse diversificado, ela teria diminuído esse risco dela e, claro, ela poderia ter controlado, porque enquanto um ativo subiria, o outro ativo poderia descer, outro poderia lateralizar. Mas o que acontece? Um ou outro ela estaria aumentando ali o capital dela cada vez mais. Esse controle quanto ao risco, certo? Agora vamos lá, Lobo, e aí como é que eu fazia, como é que eu selecionaria as moedas? Primeiramente, pessoal, eu abri aqui um bloco de notas aqui para vocês, né? Onde a gente pegaria esses R$ 2.000 e dividiria entre 40%, 20%, 15%, 10%, 10% e 5%. Você vai me perguntar, mas Lobo, que moedas que são essas? Qual que é? Você poderia falar pra gente? Bora lá que esse é o conteúdo desse vídeo. Pessoal, primeiramente a gente pegaria esses 40%, uma média de R$ 800 aqui, né? E onde é que eu investiria esses R$ 800? Só eu investiria em moedas que já estão consolidadas dentro do mercado. Quais são essas moedas que estão consolidadas? A gente consegue ver que são moedas onde institucionais estão presentes, né? E claro, isso aí é o longo prazo. Então, isso aí seria a hold, entendeu? Ou seja, comprou e esqueci. Que moedas seriam essas? Eu escolheria um exemplo, a Bitcoin, né? Por que o Bitcoin em si? Porque o Bitcoin é a mãe de todas as moedas aí, como vocês já sabem, e as institucionais que controlam o mercado, baleias e tubarões, sempre estarão presentes. Então eu diversificaria entre Bitcoin e diversificaria também entre Ethereum. Então eu diversificaria entre essas duas aí, ou seja, seria 400 para cada uma média, beleza? Então, primeira parte a gente seria dessa forma. Bora lá para a segunda parte. Segunda parte eu faria de 20%, que seria um valor de R$ 400. Mas aí, que moedas que seriam essas, né? As game coins, né? Quem já ouviu falar, são as famosas moedas de jogos. Quais que seriam essas? Eu poderia estar destacando duas aqui para vocês.
Uma que seria a Polis, Star Atlas da Polis, ou seja, essa moeda ainda vai estourar. Ainda está no começo, ainda está para ser um jogo aí da Solana, e eu já vi um aqui retratando cada vez mais dentro do canal sobre essa moeda e alertar. E hoje ela está custando baratinha, ela está custando nada menos de que 5,07, ou seja, o menor, praticamente os valores menores, né, que ela poderia estar chegando, beleza? E uma segunda moeda que eu poderia estar destacando aí também poderia ser a AXS, ou seja, a X Infinity, que cada vez mais está destacando altas aí, conforme vocês estão vendo, certo? Então, vamos lá. Agora, continuando, eu separaria também 15%. Eu separaria 15% em quê? R$300, uma média que a gente separaria, que seriam exatamente umas altcoins mais de, como é que eu posso estar falando, de projetos que já estejam dentro do mercado, mas que seriam mais, como é que eu posso dizer, mais uma diversificação, né? Que eu escolheria um exemplo que eu poderia estar, a Cardano, certo? Ou seja, compraria também, colocaria também em BNB, ou seja, cada vez mais a gente está vendo valorização da BNB, porque BNB ela faz parte dentro da Binance, né? Ou seja, a Binance que criou essa moeda, então cada dia mais vai sendo valorizado. E claro, a gente poderia estar destacando também uns projetos que eu poderia estar falando, que seria a Polkadot, né? Então, eu diversificaria entre esses três projetos uma média, certo? Para assim a gente ter uma maior diversificação, uma maior segurança e assim uma rentabilidade maior ao longo do tempo, certo? E aí, continuando, eu teria também 10%, mas 10% em que eu investiria? Pessoal, eu investiria nada menos do que meme coins, né? As meme coins aí, conforme estão indo, vocês estão vendo que ela cada vez mais estão se destacando dentro do mercado. Você vai me falar Dogecoin? Não, Dogecoin, eu na minha opinião, eu acredito que já esteja ultrapassado. Mas eu destacaria duas aí para vocês, como uma é a Shiba Inu, né, que já está dentro da Binance, ela é top 13 dentro do CoinMarketCap, e destacaria também a Baby Dogecoin aí para vocês, ou seja, destacaria a Baby Dogecoin, que é uma moeda que está quase para entrar dentro da Binance. Vocês já estão cansados de saber que a Binance é uma das maiores corretoras do mundo, e se ela entrar lá, vocês vão ver a maior variação, né, ou seja, a volatilidade possível dentro do ativo, além da valorização, beleza? E para quase a gente finalizando aí, né, ou seja, 10%, eu escolheria 10% em que, Lobo? Pessoal, você escolheria 10%, uma média de R$200 também, em moedas de lançamento. Mas aí que moedas de lançamento seriam essas? Sempre moedas em pré-venda, ou seja, não moedas que já foram lançadas, que já está ali o mercado e tudo mais. Moedas de pré-venda, ou seja, você vai entrar na pré-venda, vai entrar lá, ou seja, a moeda custando praticamente nenhum valor, digamos assim, certo? Ou seja, no menor valor possível, e aí você vai buscar valorização, para assim você lucrar, e aí você aumentando o teu capital, certo? Sempre eu venho jogando aqui moedas de pré-venda dentro aqui para vocês. E finalizando praticamente, né, não finalizando ainda, claro, mas 5% eu pegaria de R$100. O que eu faria com esses R$100? Pessoal, eu pegaria 5% de R$100 e faria trades, né, em moedas, seja da Pancake, seja da Binance, né, ou seja, moedas normais. Como? Pegaria moedas aqui, ó, até top 50 aqui, eu pegaria e faria 50%. Por que eu faria 50%, pessoal? Porque eu pegaria a questão da parte da lucratividade, né, da lucratividade, e assim eu não deixaria o meu dinheiro parado, porque a gente não pode deixar o dinheiro da gente parado, porque se a gente deixar, a gente perde o poder de compra ali, na realidade não é o nosso objetivo, certo? E aí vocês vão me perguntar, mas Lobo, e aí, só isso e tudo mais? Pessoal, eu pegaria primeiramente isso, certo? Ou seja, esses R$2.000, e aí, além disso, o que eu faria? Ou seja, pegaria esses meus 2.000, já estava selecionado, já estava bem selecionado nas moedas, e eu estaria lucrando cada vez mais, o meu capital aumentando. E por último, o que eu faria? Pessoal, eu pegaria uma média de R$1.000, né? Ou seja, aqui fora dos nossos
R$ 2.000, porque eu pegaria esses R$ 1.000 e investiria todinho em jogos do metaverso, né? Então, são jogos que vão ser, né, o destaque de 2022, além dos jogos de NFT. Quais que eu poderia estar destacando? Eu poderia estar destacando dois aí, como Mana, né, ou seja, Decentraland, né, e poderia estar destacando aí outro também como Sandbox. Mas você vai me perguntar, Lobo, mas por que essas duas moedas? Pessoal, quando a gente fala em metaverso, a gente fala em vendas, né, de terras. E quando a gente fala em vendas de terras, a gente fala de NFTs, tokens não fungíveis, ou seja, aquelas terras vão ter um valor, por mais que você não consiga ter ali a posse como qualquer outro objeto, mas você tem a posse virtual, né? E aí cada vez mais vai se tornando escasso o objeto ou aquela imagem e tudo mais que você tiver ali dentro do próprio jogo, certo? E aí o que eu quero vir destacar para vocês? Pessoal, existem inumeradas de moedas que eu poderia estar trazendo aqui para vocês, mas aí se eu for falar uma por uma, a gente vai ficar o ano todinho e nunca vai acabar, beleza? Então, eu espero que tenha trazido um pouquinho aí de uma luz aí no meio do caminho para vocês, né, que vocês estavam com muitas dúvidas, e eu tentei aí tirar um tempinho aqui para trazer para vocês e fazer isso aqui detalhado. Como vocês viram, é trabalhoso, deu um trabalho aqui para estar fazendo esse vídeo, mas eu fiz com o maior amor e carinho aí para vocês, beleza? Então você novato, você veterano, eu espero que você siga essa estratégia e claro que você ganhe muito dinheiro aí dentro desse mercado, beleza? Então, vou indo nessa, deixe seu like, ajuda aí a gente, porque o trabalho foi duro, o trabalho foi hard, digamos assim, mas o trabalho tá concluído aí para vocês. E eu fui!